palavras anunciam o juízo de Deus. João percebe que, mesmo em meio ao caos, há ordem na missão. Eles não falam por si, mas pelo Espírito que os enviou. Ao término do tempo determinado, o que estava profetizado se cumpre. João vê a besta que sobe do abismo. Ela se levanta contra as testemunhas, com poder e fúria. O confronto é rápido. Elas são mortas nas ruas da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Seus corpos ficam expostos ao olhar dos povos e tribos. Ninguém as sepulta. João observa o que acontece em seguida. Os habitantes da terra se alegram, trocando presentes, comemoram a morte das testemunhas. A humanidade celebra o silêncio como se tivesse vencido Deus. O profeta sente o peso da incredulidade, mas continua olhando. 3 dias e meio se passam, e então algo acontece. Um sopro de vida vindo de Deus entra neles. João vê os dois se moverem. O mundo inteiro assiste. O terror se espalha. As testemunhas se levantam, e uma voz poderosa vem do céu. Subi aqui. Elas olham para cima e João vê nuvens envolvê-las. Elas sobem lentamente enquanto seus inimigos observam. Um grande terremoto atinge a cidade. 10.000 morrem e o restante fica tomado de medo, dando glória ao Deus do céu. O profeta escreve o que vê. O segundo ai passou, mas o terceiro se aproxima rapidamente. Então, o 7º anjo toca a trombeta. As vozes do céu ecoam com força. Os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos caem sobre seus rostos e adoram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. João continua olhando. Ele vê o templo de Deus novamente aberto no céu. Dentro dele, a arca da aliança aparece e relâmpagos cortam o espaço. O profeta entende que a glória de Deus voltou a se manifestar e que nada será como antes. A cena muda diante de seus olhos. Ele vê o céu se iluminando com outro sinal. Algo diferente está prestes a acontecer. Uma mulher aparece, vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Está grávida e clama com dores de parto. João observa atentamente. O que vê agora não é apenas um acontecimento na terra, mas o reflexo de um conflito que se estende além dela. A nova visão começa a tomar forma. A nova visão se forma diante dele, clara e imponente. Ele vê uma mulher vestida de sol, a lua debaixo de seus pés e uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida e clama com dores de parto. João sente o peso da imagem, entende que não é apenas uma mulher, mas um símbolo. O povo de Deus prestes a dar à luz ao Redentor prometido. Enquanto observa, outro sinal surge no céu. Um grande dragão vermelho aparece, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças, 7 coroas. Sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu e as lança sobre a terra. João o reconhece. É Satanás, o acusador, o antigo inimigo. O dragão se coloca diante da mulher, esperando o momento em que ela dará à luz, pronto para devorar o filho assim que nascer. A cena é intensa. A mulher grita, o dragão observa e João sente a tensão que domina o céu. Então, o menino nasce. Ele é varão, destinado a reger todas as nações com vara de ferro. Antes que o inimigo possa alcançá-lo, o filho é arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde será sustentada por 1260 dias. João vê o dragão enfurecido. Ele tenta alcançá-la, mas não consegue. Então, o céu se enche de movimento. Anjos se alinham, prontos para a batalha. À frente deles está Miguel, o arcanjo. A voz que João ouve é firme e poderosa. Miguel e seus anjos enfrentam o dragão e suas legiões.
O céu inteiro se torna um campo de guerra. João vê relâmpagos de poder, mas não sons humanos, apenas o embate entre forças eternas. O dragão é vencido. Ele e seus anjos são lançados fora do céu. João o vê cair precipitado sobre a terra. A voz no céu se eleva. Agora chegou a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante de Deus dia e noite. João observa a celebração celestial. Os santos triunfam, não por força, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A vitória não foi militar, foi espiritual. Eles não amaram suas vidas até a morte. O profeta percebe a mudança de atmosfera. A alegria no céu se transforma em alerta para a terra. Outra voz declara: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, ao perceber que foi lançado sobre a terra, volta sua fúria contra a mulher. João vê o desespero do inimigo. Ele tenta destruir o povo de Deus, mas a mulher recebe asas de águia para fugir para o deserto, para o lugar onde será sustentada longe da presença do mal. O dragão lança da boca um rio de água para tentar afogá-la. João observa enquanto o solo se abre e engole o rio. A terra coopera com a mulher e o plano do inimigo falha. Enfurecido, o dragão volta sua ira contra os demais descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. João vê o inimigo parar à beira do mar. Ele compreende que o próximo passo está prestes a acontecer. O dragão não se contentará em atacar o povo de Deus indiretamente. Ele usará o poder das nações para estabelecer seu domínio. O profeta sente que a visão seguinte mostrará o coração desse sistema, a estrutura do poder que governará a terra nos últimos dias. As águas diante dele começam a se agitar. A superfície se movimenta e João vê algo emergir lentamente. Uma nova figura começa a subir do mar. O dragão observa satisfeito. A criatura ganha forma e o apóstolo entende que está prestes a ver a manifestação visível do poder que dominará o mundo. O próximo sinal se aproxima. A superfície se agita com força e dele emerge uma besta. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas. Em cada cabeça há um nome de blasfêmia. O corpo é como o de um leopardo, os pés como os de um urso, e a boca como a de um leão. O dragão lhe dá poder, trono e autoridade. João entende que essa criatura não é apenas um símbolo, mas a união de impérios, nações e líderes que rejeitam Deus. Ela representa o governo mundial controlado pelo inimigo. Uma das cabeças parece ferida de morte, mas a ferida é curada. O mundo inteiro se admira da besta. As multidões a seguem dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? João vê o engano se espalhar. A humanidade acredita estar diante de um salvador, mas está diante do maior impostor. A besta fala palavras arrogantes e blasfema contra Deus, contra o seu nome e contra os que habitam no céu. É-lhe dado poder por 42 meses para agir e dominar. João observa enquanto a besta faz guerra contra os santos. Muitos são mortos, mas nenhum deles nega a fé. Ele anota as palavras que ouve. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada deve ser morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O profeta então vê outra besta surgindo da terra. Ela tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como dragão. Sua aparência é mansa, mas suas palavras trazem engano. Ela exerce todo o poder da primeira besta e faz com que a terra e seus habitantes adorem a que recebeu a ferida mortal. João percebe o engano perfeito. Aparência de santidade, mas voz de mentira. Essa segunda besta realiza grandes sinais, faz descer fogo do céu diante dos homens e engana os que habitam na terra com milagres.
Ordena que façam uma imagem da primeira besta, e é-lhe dado poder para dar fôlego à imagem, para que fale e mate quem não a adorar. João vê o pânico se espalhar. A adoração é substituída pela imposição. O medo se torna ferramenta de controle. Então ele vê algo ainda mais sombrio. A segunda besta impõe uma marca sobre todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. A marca é colocada na mão direita ou na testa, e ninguém pode comprar ou vender sem tê-la. João observa o sistema se consolidar. O comércio, a economia e a vida cotidiana passam a depender de um selo que representa lealdade à besta. O número é revelado, 666. O apóstolo escreve com precisão. Sabe que não se trata apenas de um número, mas de um código que simboliza a tentativa do homem de se igualar a Deus. O 6, o número da imperfeição, repetido 3 vezes, é a representação máxima do domínio humano sem o Espírito. João vê multidões sendo marcadas. Homens e mulheres se alinham, acreditando estar seguros, mas perdem a liberdade. A idolatria se transforma em lei e a fé é perseguida. Aquele que recusa a marca é excluído, caçado, condenado. A humanidade inteira parece rendida. Em meio a esse caos, João levanta os olhos. Ele vê o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil selados. Eles têm o nome de Deus escrito em suas testas. Um novo cântico é entoado diante do trono. Nenhum outro pode aprendê-lo, somente os remidos que foram comprados da terra. João reconhece que há contraste entre os marcados pela besta e os selados pelo Cordeiro. Um pertence ao mundo, o outro ao reino eterno. O profeta ouve uma voz poderosa vinda do céu. Um anjo voa pelo meio do firmamento, trazendo o evangelho eterno para anunciar a todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele diz em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Logo outro anjo o segue dizendo: caiu, caiu Babilônia, a grande cidade que deu a beber às nações o vinho da sua prostituição. João compreende que a corrupção espiritual e moral do mundo será julgada. Um terceiro anjo vem logo depois, advertindo: se alguém adorar a besta e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi preparado sem mistura no cálice da sua indignação. João vê a fumaça da condenação subir e entende que o tempo da escolha chegou. Entre a marca e o selo, entre o engano e a verdade, não há meio termo. Os santos perseveram. João os vê firmes, mantendo a fé em Jesus e guardando os mandamentos de Deus. Ele ouve uma voz dizendo: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, desde agora. O Espírito confirma: descansarão de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. João vê uma nuvem branca e sobre ela alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Ele entende que o tempo da colheita está próximo. O mundo está maduro para o julgamento. As forças estão posicionadas. O bem e o mal chegaram ao ponto final da linha do tempo. A visão muda lentamente diante dos olhos do apóstolo. Ele vê anjos segurando foices e ceifando a terra, recolhendo os frutos, separando os fiéis dos ímpios. O vinho da ira divina está prestes a ser derramado, e João sente que o próximo evento revelará o ápice do juízo. O Cordeiro continua de pé, e o livro ainda está aberto. O som distante dos anjos preparando as taças ressoa ao longe. A colheita final está prestes a começar. João mantém os olhos sobre o trono. Ele ainda vê o Filho do Homem segurando a foice dourada, observando a terra. Uma voz sai do templo e se dirige a ele: lança a tua foice e ceifa, porque já chegou a hora de ceifar, pois a seara da terra está madura. O cordeiro levanta a foice e corta a terra.
O movimento é rápido, preciso, inevitável. João vê o início do juízo. Outro anjo sai do templo, também com uma foice afiada. Em seguida, um anjo que tem poder sobre o fogo grita: lança a tua foice e vindima os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. João observa o anjo colher as uvas e lançá-las no grande lagar da ira de Deus. Ele vê o lagar sendo pisado fora da cidade e o sangue corre como rio, alcançando a altura dos freios dos cavalos por muitos estádios de distância. A imagem é brutal. João registra cada detalhe. Ele entende que não é destruição sem propósito, mas o cumprimento da justiça. O céu se move novamente. 7 anjos aparecem, vestidos de linho puro e brilhante, com faixas de ouro ao redor do peito. Eles seguram 7 taças cheias da ira de Deus. João percebe que o templo está tomado pela glória divina e ninguém pode entrar até que os 7 anjos completem a missão. A voz do trono ordena: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo sai e derrama sua taça sobre a terra. João vê feridas dolorosas surgirem nos que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. O segundo anjo derrama a taça no mar, e ele se torna como sangue de morto. Cada ser vivo que estava no mar morre. O terceiro anjo derrama a taça nos rios e fontes de águas, e elas também se tornam sangue. João ouve o anjo das águas dizer: justo és tu, Senhor, que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue a beber, como merecem. E outra voz responde do altar: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol. O calor aumenta de forma insuportável, e os homens são abrasados pelo fogo. Em vez de se arrependerem, blasfemam o nome de Deus, que tem poder sobre as pragas. João observa e sente a dor do endurecimento humano. Mesmo diante da justiça evidente, a rebelião permanece. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta. O reino dela se enche de trevas. João vê os homens morderem suas línguas de dor e blasfemarem contra Deus, recusando-se a se voltar para ele. O sexto anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates, e as águas secam, preparando o caminho para os reis do Oriente. João vê espíritos imundos saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles têm aparência de rãs e operam sinais, indo aos reis da terra para reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A cena se amplia. João enxerga as nações se movimentando. Exércitos marcham. O engano é completo. Todos são atraídos para um mesmo lugar. O nome desse campo de batalha é Armagedon. João entende que é o ponto final da rebelião humana, onde Deus e os reinos da terra se confrontarão abertamente. O sétimo anjo levanta a taça e a derrama no ar. Uma voz poderosa sai do templo dizendo: está feito. João sente o impacto das palavras. Relâmpagos cruzam o céu, trovões ecoam e um terremoto sacode toda a terra. As cidades das nações caem. A grande Babilônia é lembrada diante de Deus para receber o cálice do vinho da sua ira. Ilhas desaparecem, montanhas são removidas e grandes pedras de granizo caem sobre os homens. Ainda assim, eles blasfemam por causa da praga. A visão muda de foco. João vê um anjo descer do céu com grande poder. A terra brilha com a sua glória. Ele clama com voz forte: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, abrigo de toda ave impura e odiada. João observa a cidade, que antes dominava reis e comerciantes, ser tomada por fogo.
Mercadores choram à distância, lamentando a perda de suas riquezas. Ai, ai daquela grande cidade, vestida de linho fino, púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram consumidas tantas riquezas. O profeta vê os navios parados no mar e os marinheiros lamentam, dizendo: que cidade era semelhante a esta grande? A fumaça sobe e um anjo lança uma grande pedra no mar, dizendo: assim será lançada a Babilônia e nunca mais será achada. João percebe que o julgamento não é apenas contra uma cidade, mas contra todo o sistema de idolatria, corrupção e poder humano que se ergueu contra Deus. Enquanto o fogo consome Babilônia, o céu se enche de vozes. João vê multidões cantando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua fornicação. Os anciãos se prostram, os anjos cantam, e João vê o céu se abrir novamente. A glória que ele contempla é maior do que antes. Algo está prestes a acontecer. O julgamento está completo e o próximo evento será o retorno do rei. O profeta mantém os olhos fixos no horizonte celestial. A próxima visão se forma e ele entende que o momento mais esperado chegou. O Cordeiro aparecerá em glória. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. E se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, a visão muda e ele vê uma multidão imensa. O som é como o de muitas águas e de uma grande voz dizendo: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. O cântico se espalha por toda parte. Os anjos se unem, os anciãos se prostram e a adoração toma conta do céu. João entende que o julgamento terminou. Agora é o tempo da celebração. Uma voz sai do trono: Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e os que o temem, tanto pequenos como grandes. O som cresce ainda mais, e João vê a alegria se transformar em um anúncio: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. A visão é clara. João vê a igreja, a noiva, vestida de linho fino, branco e puro. O linho representa as obras justas dos santos. A pureza da veste não é mérito, é graça. O apóstolo observa a união entre o Redentor e o povo que permaneceu fiel. Um anjo se aproxima dele e diz: escreve: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. João tenta se prostrar diante do anjo, mas é repreendido. Não faças isso. Sou servo como tu e como teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A glória muda de tom. João levanta o olhar e vê o céu se abrindo novamente. Diante dele surge alguém montado em um cavalo branco. Seu nome é Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sobre a cabeça há muitas coroas. Um nome está escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Atrás dele, João vê os exércitos do céu, montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Eles seguem em perfeita formação. Da boca do cavaleiro sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Em sua veste e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João observa o campo preparado.
Um anjo está de pé no sol e clama com voz forte a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne de reis, de capitães, de poderosos, de cavalos e de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Ele vê a besta e os reis da terra, reunindo seus exércitos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. O profeta enxerga as fileiras humanas se movendo como ondas de guerra, mas sabe que nenhuma espada terrena pode vencer o Verbo eterno. A batalha começa. João vê a besta e o falso profeta sendo capturados. O falso profeta, que operava sinais diante da besta e enganava os que receberam sua marca, é lançado vivo no lago de fogo que arde com enxofre. A besta tem o mesmo destino. Os exércitos que o seguiam são destruídos pela espada que sai da boca do cavaleiro. João vê as aves se alimentando dos corpos dos que se opuseram ao Cordeiro. Nenhuma força humana permanece. O campo de guerra se transforma em silêncio. O Cordeiro permanece de pé. O céu resplandece novamente. A terra muda de tom. João vê um anjo descer do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarra por 1000 anos. Lança-o no abismo, fecha-o e sela sobre ele, para que não engane mais as nações, até que se completem os 1000 anos. O apóstolo vê tronos, e sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vê também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam sua marca na testa nem nas mãos. Eles vivem e reinam com Cristo durante 1000 anos. João entende que essa é a primeira ressurreição. Os que participam dela são bem-aventurados e santos. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinando com ele. O profeta continua observando. Quando os 1000 anos se completam, Satanás é solto de sua prisão. Ele sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para a batalha. O número delas é como a areia do mar. João vê o cerco se formar ao redor do acampamento dos santos e da cidade amada. A multidão é imensa, mas o fim é rápido. Fogo desce do céu e os consome. O diabo, que os enganava, é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. João levanta os olhos novamente. Ele vê um grande trono branco e aquele que está assentado sobre ele. A terra e o céu fogem da sua presença, e não há lugar para se esconder. Mortos, grandes e pequenos, estão diante do trono, e livros são abertos. Outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entrega os mortos que nele estavam, e a morte e o inferno entregam os seus. Cada um é julgado. A morte e o inferno são lançados no lago de fogo. João entende que esse é o fim do tempo, o momento em que tudo o que era corruptível será destruído. O que ele vê em seguida muda tudo. O velho mundo se desfaz e algo completamente novo começa a tomar forma diante de seus olhos. João olha novamente para o horizonte celestial. O que ele vê agora é algo que nenhuma palavra humana consegue descrever por completo. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. À frente dele surge um novo céu, uma nova terra, completamente restaurados. A criação inteira parece renascida. A luz não vem do sol nem da lua, mas do próprio trono de Deus. João vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. O brilho dela é indescritível.
As ruas são de ouro puro, as muralhas reluzem como jaspe e as 12 portas são feitas de pérolas, cada uma formada por uma única pedra. Os fundamentos da cidade têm o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro e cada fundação é adornada com pedras preciosas. Ele ouve uma voz forte que vem do trono e declara: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. João sente o peso da promessa cumprida. Ele vê o Senhor enxugando dos olhos de todos as lágrimas. A morte já não existe, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas antigas passaram. Aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. João o escuta escrever: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. O que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas a visão também mostra o contraste. João vê o destino dos que rejeitaram a verdade. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O apóstolo continua observando. Um dos 7 anjos que tinham as taças se aproxima dele e diz: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele é levado em espírito a um grande e alto monte, e dali vê a cidade santa descendo de Deus. O esplendor é intenso, a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. João percebe que não há templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. As portas nunca se fecham, e nenhuma escuridão entra. Os reis da terra trazem sua glória para dentro dela. Nela não entrará coisa alguma impura, nem quem pratica a abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O profeta é conduzido a um novo ponto da visão. Ele vê um rio puro da água da vida, claro como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. João observa que ali não há mais maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro está no meio dela, e os seus servos o servem. Eles veem o seu rosto e o nome dele está nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. O anjo que está com João fala com autoridade. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João anota cada palavra, sabendo que aquilo não é apenas visão, é a revelação do que há de vir. A voz do Cordeiro ecoa: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João cai aos pés do anjo para adorá-lo, mas é novamente instruído: Não faças isso. Sou servo contigo. Adora a Deus. O anjo continua: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, pratique a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. João ouve a voz do Senhor mais uma vez. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Do lado de fora ficam os cães,
os feiticeiros, os que praticam imoralidade, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. João escuta: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então ele ouve o Espírito e a noiva dizendo: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de